Estava aguardando a É, autorização da Tereza. é isso Agora aí. que ela autorizou, pronto. Está gravando, gente. Vamos dar início? Eu vou fazer uma oração aqui e a gente já começa. Amém. Então, Senhor, nossos corações hoje de manhã têm já sido tão alimentados, ó Deus, pelo culto da manhã, pela palavra, os louvores, participar da tua ceia, Senhor. Ó Deus, mas ainda temos sede de ti, Senhor, queremos aprender mais, essa oportunidade que temos agora de aprofundar um pouco mais na tua palavra, que o Senhor esteja conduzindo nosso tempo aqui junto, abençoe o Célio, que estará facilitando esse momento, ó Deus, que ele também possa, ó Deus, ser direcionado pelo Espírito Santo, e que esse seja um momento realmente da gente também comer do pão que é a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos Amém. em teu nome. Amém. 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 Sério, tá contigo, cara. Vamos todos É colocar o isso nosso aí. no silencioso e aí a gente passa a palavra pro Sério. Ai, rapaz, eu ainda estou aqui sob o impacto desse culto. Foi uma bênção, tem sido uma bênção muito grande. Deus tem falado com a gente nesses últimos dias, né? Eu creio que uma das coisas que essa pandemia ela fez foi aguçar a nossa sensibilidade. Eu tenho me sentido muito mais sensível à palavra de Deus e creio que os irmãos também têm estado bem mais sensíveis. Parece que tem essas facilidades de estarmos mais abertos, né, à palavra de Deus e ouvir mais e procurar entender melhor as coisas de Deus. Bom, são os dois discípulos no caminho de Emaús. Eu acho que depois da mensagem que o pastor trouxe hoje, qualquer coisa que a gente fale, eu acho que vai até ofuscar um pouco o brilho da mensagem que foi Deus que falou para a gente através do pastor. Mas nós podemos também tentar acrescentar alguma coisa, né, com a nossa visão, com a nosso ponto de vista, algumas coisas que a gente pode adicionar. E uma delas, eu queria primeiro ler esse texto aqui, de Lucas 24, capítulo, do versículo 13 até o 34, 35, né? Eu só vou fazer aqui uma mexidinha aqui no texto, eu sei que os irmãos vão entender, e quero que os irmãos mexam também no texto de vocês aí, na Bíblia de vocês. Não precisa rabiscar, não, é só na hora de ler. Diz assim: naquele mesmo para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, que nas outras traduções fala em 11 quilômetros, né? 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Célio, respondeu dizendo, e um, porém, chamado Traber, Ronaldo, Brian, Raquel, Teresa, Cristina, o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Quais coisas que sucederam esses dias, né? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Até aí, tá bom. Bom, primeiro eu vou rapidinho fazer aqui um apanhado sobre esse texto, olhando por um prisma, sobre um ponto de vista. Como eu coloquei aqui que esse discípulo que conversou com Jesus, ele se chamava Traber, e eu chamava Célio, a palavra diz que ele era um discípulo. Então começa por aí, que se ele era um discípulo, ele tinha conhecimento das Escrituras, ele andava com Jesus, porque ele era um discípulo, então ele andava com Jesus, ele já tinha escutado da palavra. E, inclusive, eu dei uma olhada na internet, e muitos dos estudos que tinha sobre esse texto, todo mundo caía de couro em cima do discípulo, né? Eu vou aproveitar e vou cair de couro aqui também neles, né? Pô, o cara era discípulo, o cara conhecia, sabia de tudo que havia de acontecer, porque o próprio Jesus falou para ele. E eles parece que esqueceram de tudo que tinham aprendido, de tudo que ouviram do Senhor. E voltaram para Emaús, quer dizer, abandonaram todo aquele projeto que eles tinham, porque o projeto era deles, não era o projeto de Jesus, era o deles. E abandonaram tudo e falaram assim: ó, esse projeto já era. Vamos embora, vamos voltar para Emaús, até aparecer outro cabeça para ver qual outro projeto para a gente investir nele. E voltaram. Tanto que colocaram, né, a situação no passado. Falaram assim: ó, e nós achávamos, né, achávamos que era ele que ia, né, que era o cara, mas já vimos que não é. Vamos voltar lá para Emaús. E voltaram. Aí acabou a história deles, nessa parte. Agora vamos olhar pelo outro prisma. Jesus. Jesus conhecendo quem nós somos. Jesus conhecendo a extensão da nossa fé, da nossa capacidade de absorver e manter retido em nós mesmos tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele nos diz através da palavra, tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, né? As experiências que nós passamos, que parece que não acrescentam muita coisa, quando eram para acrescentar, e a gente parece que não enxerga o quanto isso vem nos acrescentar na nossa vida. Subsídios para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa esperança se mantenha viva. E a gente... Jesus, como dono de toda a sabedoria, ele havia ressuscitado, havia uma multidão que o seguia e estava espalhada agora, praticamente espalhada, e precisava de um renovo. Ele entende que, naquele momento, ele precisava estar a caminho de Emaús,
Agora, ora, veja só que coisa. Eu vejo aí um ponto. Primeiro, o tamanho da necessidade. Porque uma parte dos discípulos permaneceram em Jerusalém, apesar de também descrerem que foram lá e ouviram o que as mulheres haviam dito, mas não acreditaram muito, né? Talvez pensaram, é mulher que falou, né? Sabe como é que é, né? Mulher fala muito. Não creram naquilo que as mulheres tinham dito para eles. E as mulheres foram mais espertas, porque elas foram as primeiras a ir até lá no túmulo. Foram as primeiras a ter uma revelação de que o Senhor não estava lá. Mas os homens, né? Vamos ficar na nossa, nós somos homens. E não creram. Mas os outros dois, além de não crer, dispensaram o projeto. Falaram assim, vamos embora. Aí Jesus falou assim, como o pastor Ripe botou no esboço, falou assim, uma escola bíblica, né? Uma aula de escola bíblica que Jesus foi dar, mas não foi uma aula simples, não, porque a caminhada era uma caminhada boa, 11 quilômetros. E 11 quilômetros na marcha, 11 quilômetros é considerado uma marcha para 4 horas. 3 a 4 horas de caminhada, dependendo do terreno. Então, Jesus chamou os caras na boa. Jesus trouxe os caras para perto numa boa, porque pegou um caminho bom. Esses caras ouviram, mas uma aula daquela de um mês de faculdade, meu amigo, um mês de universidade, porque 3 horas, 4 horas ouvindo Jesus expor, e com o poder que ele tinha para expor, já era para o coração deles não só arder, já está derretido. E Jesus os acompanha até Emaús. E mesmo em meio à caminhada, mesmo ele dizendo que, poxa, a gente sentia que quando ele falava, nossos corações ardiam, mas a visão ainda estava ofuscada, a visão deles ainda estava obscurecida. Mas por que a visão deles estava obscurecida? Um ponto que é crucial é a tristeza. Todos nós já passamos por grandes tristezas na nossa vida, momentos difíceis, momentos de angústia, e talvez os outros não saibam, né? Mas nós passamos sempre por momentos de dificuldade. E a tristeza, ela nos traz para um quarto escuro. E esse quarto ele é blindado a ponto de não nos deixar refletir sobre as outras coisas que acontecem no mundo, não nos deixa ouvir a voz de Deus, nos lança no passado da esperança, que é nós achávamos, nós queríamos, e nós damos crédito a esse quarto escuro no qual nós nos lançamos. Eu creio que muitos de nós, se eu perguntar, vai levantar a mão e dizer, eu já passei por isso. Eu me lembro que quando eu estava internado, teve um momento que eu me angustiei demais. Na verdade, eu não sabia o que ia acontecer comigo, sabe? Eu pensava que eu estava internado, mas que eu já estava melhorando. Tanto que no dia 12 de julho, foi um dia antes de eu ser entubado, meu irmão me mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando: e aí, brother, como é que você tá? Eu falei: pô, tô quase bom, cara. Eu acho que mais um dia ou dois eu tenho alta. Eu falei: eu mandei essa resposta para ele. Aí no dia 13 ele mandou mais uma pergunta, só que no dia 13 ele não teve uma resposta, porque no dia 13 eu já estava entubado. Mas no dia 12, eu senti uma angústia, que eu pensei assim: meu Deus, eu acho que não vou ver mais a minha esposa. Nem meus filhos, nem a minha igreja que eu amo. Porque se eu morrer agora, eu não vou mais vê-los. E fica aquele, sabe, aquele buraco, assim, eu nem me despedi deles, sabe? Tipo assim, pô, se eu pelo menos pudesse chegar para eles e falar assim, meus irmãos, ó, eu vou, estou indo, Deus está me chamando, e parece que fica... Então, a tristeza cega a gente. A tristeza, ela nos abate. Então, a gente já começa a ver a situação desses discípulos no mesmo prisma que Jesus viu. Jesus olhou e entendeu o coração deles.
apesar do projeto deles não ser o projeto de Jesus, porque eles achavam que Jesus iria tomar Israel da mão de Roma, que Israel ia ser o povo que ia ser o dominador daquela época, né? Tiveram os sírios, tiveram os babilônios, os romanos, os egípcios, e agora são os hebreus. Os judeus são o povo que domina. De repente ele pensou isso, que ia acontecer isso. Mas esse não era o projeto de Jesus. Por isso que ele falou assim, nós achávamos. E Jesus falou assim, eu tenho que ir até Emaús com esses caras, porque eu acho que eles ainda não entenderam o projeto, eles ainda estão num projeto que não é o meu. Eles estavam me acompanhando, eles estavam me ouvindo, mas não estavam me escutando direito. Havia algum ruído na mente deles que não deixou que eles entendessem. Então, eu vou lá, que eu vou explicar para eles qual é o projeto. Eu vou explicar para eles, de uma vez por todas, para que eles entendam, que há algo que eles ainda não entenderam. E esse algo é simples. E eu botei até um título nesse algo. Eu botei aqui, Jesus, o poder de fazer a palavra se tornar vida. Porque eles estavam num projeto humano, físico, palpável, perecível, temporário. E não entenderam que Jesus estava num projeto que era puramente espiritual, um projeto que era eterno, que é eterno. E Jesus foi e tomou essas 3, 4 horas dando essa aula maravilhosa para que eles entendessem que a vida deles, a esperança deles, não podia estar ligada àquilo que eles esperavam. Até porque eles estavam com o jornal atrasado, eles estavam no jornal de sexta-feira, que falava que um homem havia sido crucificado e estava morto. Esqueceram de ir lá no jornaleiro e pegar a edição de domingo, que já dizia que aquele homem que havia morrido na sexta-feira não estava mais no túmulo, já havia ressuscitado. Então, meus irmãos, para não tomar muito tempo, para a gente ter bastante tempo para a gente falar sobre isso, primeiro, nós temos que rever os nossos projetos. Será que os nossos projetos eles estão alinhados com os projetos de Deus? Para que nós não venhamos nos entristecer e tenhamos que voltar para Emaús depois? Nós já oramos, colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, esse meu projeto aqui, ele está alinhado com o que o Senhor apresentou? É isso mesmo ou eu estou entendendo errado? Para que nós possamos desfazer algumas ideias que nós temos, às vezes, na mente, que não nos ajudam a caminhar no caminho certo, mas nos ajudam a voltar para um caminho que não é o caminho que o Senhor tem desenhado. Como o pastor Ripe falou hoje, eles estavam caminhando para a alvorada porque Jesus entrou no caminho, porque se Jesus não entrasse no caminho de Emaús para dar aquela aula bíblica para eles, eles estariam no caminho do desfecho. Não, ó, acabou, vou embora. Como Pedro também, foi embora, voltou a ser pescador. E quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, ó, vai e fala para os discípulos que eu ressuscitei, e a Pedro também. Quer dizer, inclusive para Pedro. Então, irmãos, o Senhor, como o pastor falou hoje, ele se apresentou no caminho de Emaús para quê? Para desfazer a confusão que havia na mente dos discípulos e para transformar aquela confusão numa convicção viva de que ele era aquilo que dizia ser. Ele não era um político que prometia aquilo que não podia entregar, mas ele podia comprovar através de si mesmo, não através de outras coisas, que ele era o Messias e o Salvador. Ele apareceu para eles
no caminho de Emaús. E eles não o reconheceram. Por quê? Porque a visão deles estava ofuscada. E o Senhor foi para fazer com que aquelas escamas caíssem e eles tivessem uma revelação clara de quem era o Senhor. E o Senhor foi para tirar todo o medo, porque quando nós temos um projeto, e o projeto que eles tinham, mesmo não se assemelhando ao projeto do Senhor, ele demanda que você coloque a sua coragem, o seu tempo, a sua atenção naquilo. E quando eles viram que parecia ter ido tudo por água abaixo, eles tiveram medo. A tristeza tomou o coração deles, se transformou em medo. E o Senhor foi lá para tirar aquele medo do coração dos discípulos e transformar num testemunho verdadeiro. Porque enquanto eles voltaram, aquelas 4 horas de caminhada, indo embora para Emaús, desistindo de tudo, de todo o projeto que o Senhor tinha apresentado para eles, e o Senhor reacende aquela chama no coração deles, porém, apresentando o projeto verdadeiro, e eles tiveram a revelação de que aquilo que eles esperavam era uma esperança neles mesmos e não em Jesus. Mas quando eles entenderam que a esperança que eles tinham que ter, ela estava fundamentada em Jesus, eles tomaram a decisão, irmãos, de durante a noite voltar mais 4 horas. Eles não esperaram para o outro dia. Falaram assim, não, vamos dormir, vamos descansar e amanhã a gente fala, não. Aquilo reacendeu de tal forma no coração daqueles homens que eles pensaram assim, cara, tem que ser agora, não pode ser depois, não pode ser adiado. Até porque está saindo do forno agora esse testemunho, essa experiência está saindo agora do forno, está quentíssima para a gente contar para os nossos irmãos, dividir com eles, reacender, porque eu creio que eles pensaram assim, vamos lá, porque se eles não tiverem essa revelação, nós vamos ajudá-los a ter reanimado o coração deles. Então, meus irmãos, é fácil para a gente olhar a situação, nos excluir dela, como eu falei que eu vi alguns estudos lá, e a gente malhar as outras pessoas, né? Naquilo que a Bíblia deixou relatado em relação a elas. Como se nós nunca tivéssemos passado por isso. E eu creio, irmãos, eu sem medo de errar, eu posso dizer que todos nós já passamos por isso, e não foi 1, 2, nem 3 vezes, não. Foram incontáveis vezes. Vezes que até esquecemos, e graças a Deus que esquecemos delas, sabe por quê? Para sobrar lugar na nossa memória para os testemunhos vivos que o Senhor nos dá. Para nós termos espaço em nós mesmos para as revelações que o Senhor nos deu e ainda vai nos dar. Porque enquanto estivermos aqui, a nossa luta vai ser contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, pensamentos, falsas esperanças. Eu agora pedi para abrir para os irmãos poderem trazer o que os irmãos pensam em relação a isso, mas eu queria dar falar aqui sobre um assunto que eu tenho percebido muito nesses últimos dias, não só eu, mas a minha família, em relação ao pastor Brian. Eu sei que o pastor Brian, de uns 2 anos para cá, tem passado uns momentos assim de meia de apreensão, né? Porque desemprego dá apreensão, né? Mas eu não vi o Senhor Jesus usar tanto o Brian como tem usado nesses últimos dias, nesse último ano. E nós aqui em casa orando pelo pastor e conversando entre si, nós entendemos que é o que nós estamos mais ou menos falando agora. Quando o aperto vem, nós nos sentimos mais sensíveis à voz de Deus e Deus nos usa de uma maneira muito superior ao que usava antes. Nós damos espaço, nós nos tornamos um instrumento hábil na mão do Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Brian, pela vida do pastor Ripe, pelos nossos pastores, todos eles que têm sido uma grande bênção na nossa igreja.
E esse momento, os momentos de culto, irmãos, isso tem um valor inestimável para nossas vidas, não é para os outros, não. Eu tenho visto para a minha vida. Então, a minha oração é que nós aproveitemos esses momentos de sugar desses nossos mestres aí o que eles têm para nos dar. Amém? Pastor Braia, então vamos lá, vamos ver o que os irmãos têm a falar em relação ao que ouviram do culto e essa exposição que eu fiz, bem rápida, sobre essa passagem de Emaús. Obrigado, Célio. E acho que a palavra hoje de manhã foi isso, discípulos dando testemunho. Então, quem aí é discípulo, abre o microfone e dá testemunho do que nessa Páscoa você pode testemunhar sobre o trabalhar de Deus em sua vida. Obrigado, Célio, por eu curti o que você falou, só fazer o meu comentário. Eu gostei dessa coisa assim. Eles, essa reflexão, eles foram para Emaú, né? E aí, algumas vezes, a gente também está pegando essa estrada aí. Jesus fala, cara, vou ter que caminhar com esse cara aí, porque ele precisa voltar para o meu plano, né? Então, isso é bacana. Obrigado por essa forma Amém. de... Eu gosto de usar formas figurativas, elas me ajudam a contextualizar coisas quando eu consigo imaginar algo, né? E essa imagem foi legal para mim hoje de manhã. Então, agradeço. E aí? Ontem eu recebi uma mensagem de um irmão pedindo para que eu ajudasse outra pessoa com o meu testemunho do que eu passei quando estava com Covid. Só que a situação do rapaz lá é diferente. A esposa dele aqui está entubada e ele está se sentindo enfraquecido. Ele é católico, está se sentindo enfraquecido na fé e tal. Aí pediu a minha ajuda. Eu falei assim, ó, eu estava de um lado, quem estava do lado que pode ajudar ele é minha esposa, mas como ele é homem, ele quer ouvir a palavra, né? Aí eu falei para ele, eu mandei um áudio dizendo de que um pouco do que eu passei, mas eu falei mais do que a minha família passou. E mandei para ele dizendo o seguinte, que eles entenderam o propósito de Deus quando eles entregaram ao Senhor a minha vida, que falaram assim, Senhor, a coisa está feia para o lado do meu marido. Então é o seguinte: se o senhor vai levar, então agora a gente vai só glorificar o Senhor, porque é a tua vontade, ele vai estar contigo. Eu fiquei com medo de que a pessoa lá não entendesse, né? Eu não sei como o que ele crê, né? Mas eu falei também isso. Eu falei, eu não sei como você crê, mas para nós que somos cristãos e cremos na nossa redenção e que vamos estar com o Senhor, então a minha esposa, quando ela fez a entrega, Deus tomou a decisão dele e decidiu me deixar um pouco mais. Então, eu espero que sua esposa tenha uma revelação de Deus enquanto ela está ali e que você tenha também a mesma revelação e que, se Deus ali a restituir a você, que vocês juntos glorifiquem a Deus pela revelação que Ele deu a vocês nesse tempo todo. Então, porque eu estava pensando assim, o que a gente pode fazer pelos outros? E às vezes parece uma bobeira, mas não. O fato de você testemunhar para as pessoas já pode fortalecer e ajudá-los a sair do quarto escuro, né? Amém. 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 Então, vamos lá. Testemunhe, gente. Compartilhe aí o seu testemunho. Quem quer falar? Vai lá. Traber, O Traber tem que abrir o microfone. abre o microfone. O Traber abriu? Ou... Não, ele estava falando. Ah, tá. Vai lá, Traber. Então, eu queria fazer mais algumas colocações aí. A primeira delas é assim: a tristeza, ela embota, ela pequena o raciocínio. Então, esses dois que estavam indo para Emaús, eles estavam turvados, eles não estavam percebendo tudo aquilo que tinha acontecido em função da tristeza. É interessante que nós estamos aqui em Lucas, e Lucas é o único que lá no Getsemane diz que os apóstolos dormiram de tristeza. Os outros todos dizem que eles dormiram porque eles estavam assim meio relaxados, não estavam entendendo o que tinha acontecido. Não só a tristeza, mas o medo também. O medo, ele embota o raciocínio. É como o Célio falou, é como se você estivesse numa solitária. E aí você não consegue perceber.
E aí o que eu achei de interessante foi Jesus percebendo isso, ele não se colocou como chamando atenção. Ele começou a explicar por Moisés todo aquele fio de ouro que existe, que é o Messias na Bíblia. E aí eu fiquei pensando na grandeza de uma pregação, de uma pessoa, um pastor explicando para a gente as entrelinhas, fazendo uma exegese perfeita dos evangelhos. Assim como a gente teve hoje com o pastor Steves, uma explicação maravilhosa, dividiu em 7 pontos, né? Utilizando, inclusive, o número 7, que é um número completo. Então, isso nos ajuda muito a reintegrar, nos ajuda muito a trabalhar essa tristeza de uma forma por entendimento. Esse é o grande valor da EBD. É o que a EBD tem de mais brilhante, é poder você ver as várias maneiras de se olhar um mesmo texto bíblico, né? Aí colocar também que, assim, veja como a explicação é interessante. Eu lembrei agora do episódio de Filipe com o eunuco. O eunuco estava lá meio perdido, não entendia, e no fim ele até pediu para ser batizado numa pocinha qualquer. Então, aquele esclarecimento que uma pessoa que conhecia muito mais o que tem por trás do evangelho e para que ele serve, nos clareou o caminho de uma forma brilhante. E mesmo assim, ele continua dizendo que se eles não convidassem Jesus, ele continuaria em frente. Quer dizer, foi o que o pastor Rip falou, ele foi a gentileza dele. Se você bate na porta, se você me ouvir e me convidar para entrar, aí eu cearei contigo e mostrarei realmente a grandeza daquilo que eu sou. Era essa colocação que eu queria acrescentar apenas. E elogiar o Célio, que, mais uma vez, você tem sempre um ponto de vista muito interessante e acrescenta muito. Onde 2 ou mais estiverem falando sobre mim, eu estarei lá. Então, ele está aqui entre nós. Obrigado, irmãos. Amém. Amém. Acho que a Tereza abriu o microfone. Você queria falar, Tereza, ou abriu sem querer? Não, Tá, normal. tá. E Raquel abriu o telefone também. Você queria falar, Raquel? Não, eu que... Bom, vou falar. Não, mas... Vamos falar. Nem sei se é um testemunho, porque aqui, por estar sozinha, muitas vezes eu me sinto assim nesse quarto escuro, muitas vezes eu me sinto assim com a visão turbada, muitas vezes eu me sinto assim, será que realmente eu estou aqui porque Cristo quer? E é tão incrível que sempre que eu estou assim, Deus usa alguma irmã, algum irmão, para mandar um versículo para mim, para mandar uma mensagem, uma oração. E eu sempre, assim, às vezes começo o dia assim e termino o dia feliz, né? E às vezes anoiteço assim, e durmo assim, e quando acordo, Deus me renova através dessas palavras, né? São instrumentos que Deus usa. Então, é muito fácil, estando como eu estou. Eu até essa semana comentei com uma pessoa que 95% do meu dia aqui eu interajo com uma criança de 5 anos. Depois do meu horário de trabalho, eu entro num quarto e fico dentro de um quarto. Então, isso é realmente assim, um tempo muito, às vezes, doído, sabe? E eu me sinto, às vezes, assim. Será, Senhor, que eu achei algo que não era? Mas, embora eu esteja chorando agora, não é nem de tristeza, estou chorando de emoção, de lembrar que sempre nesses dias Deus usa alguém para levar uma palavra, como Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Ele usa alguém para falar para mim: estou orando por você, pensei em você hoje, estou orando por você, olha esse versículo. Então, assim, essa semana até a Val orou comigo. Então, eu vejo assim como que Deus é renovando as minhas forças, como que dizendo para mim, não são seus planos, são os meus.
pelos seus planos, você realmente não estaria aí, não. Pelos seus planos, realmente, isso aí está furado, né? Porque ficar num lugar assim, sozinha, sem ter com quem interagir, com quem conversar, isso está muito estranho. Mas isso aí faz parte dos meus planos para a sua vida. Então, com isso, o Senhor tem me ensinado algumas coisas, né? A depender dele, depender de renovar nele, né? A minha esperança, a minha confiança, e também de receber, né, dos irmãos o apoio. É isso. Amém. Quem mais? Eu vou falar uma coisa, eu não sei se eu vou conseguir expressar bem o que eu estou pensando, mas eu vou tentar. Isso que a Raquel falou, eu achei bem interessante. E ontem era sábado, e o sábado, entre a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e eu vi um vídeo que ele fala, a pessoa estava dizendo o sábado da espera. E por que Jesus, Deus fez isso conosco, né? Nós tivemos que esperar um dia inteiro para ver ele surgir novamente, né? Eu acho que fez com que, igual esses discípulos, quando ele estava a caminho, ele poderia ter se revelado lá, falado, eu sou Jesus, tal. Ele não falou. Ele perguntou primeiro o que estava acontecendo. Eu percebi assim que Jesus estava querendo que eles tivessem contato com a dor deles, com o problema deles, para depois trazer à luz aquilo que é a verdade, né? Ele fez com que eles reconhecessem tudo aquilo que aconteceu, relembrassem tudo aquilo, e depois fez o link com a verdade que veio desde Moisés. Ele veio falando desde Moisés. Então, eu vejo assim, que toda vez que Deus coloca a gente dentro de um quarto, como a Raquel está falando, é para a gente ter contato com nós mesmos e ver como que nós estamos em relação a tudo isso tudo que ele já fez na nossa vida, tudo que ele faz. E daí vir você ter uma conexão com essa verdade e a partir daí você ter força para continuar. Então, eu vejo assim, eu já passei por isso que a Raquel está passando, fiquei 3 anos também longe da minha família, morei fora também do Brasil, e sei bem o que é isso daí, viver totalmente isolada com pessoas diferentes. Mas foi um momento que eu tive muito contato comigo, muito contato com Deus. E quando eu saí dali, voltei para o Brasil, voltei mais forte, entende? Então, eu peço para a irmã, tenha calma, porque isso vai passar. E esse momento que ela está passando, Jesus está andando com ela igual fez com os discípulos, está andando junto com ela. É momento dela ter essa intimidade com Deus, né, com Jesus, para quando voltar mais forte. Eu penso Amém. assim. Amém, eu creio. Amo você, viu? Também te amo, querida. Você, viu? Saudade. É isso aí, gente. Minha mãe que está perguntando se ela pode falar alguma coisa. Eu vou liberar. Você consegue ouvir? Fala para ver se vocês estão conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo? Tá. Esta semana, eu pedi para meu marido colocar alguma coisa na nossa parede da sala, bem na frente da televisão, e onde, se você olha aquela parede, ela sobressai. Não sei se minha família, Brian's família, notou ontem, quando estavam lá, acho que não. Mas, certamente, quando voltam para nossa casa, vai notar. E são 2 palavras em dimensão tripla, assim, não uma placa, mas uma coisa que elevo.
E as duas palavras são give thanks. Give thanks. E eu acho que em português seria dar graças. Sim, seria dar graças. E eu acho que a época de Páscoa, para mim, é muito especial. Porque o tempo todo estou agradecendo Deus por o que Ele deu para nós. E então, sempre quando Páscoa chega, para mim, traz mais alegria de Natal, traz mais alegria do que um aniversário. E força-me a pensar em tudo que está acontecendo. Primeira coisa é que eu tenho que dar graças. Pode ser que eu não gosto. Pode ser alguma coisa que é amarga. Pode ser uma situação que tenho que enfrentar. Mas, primeiro, se damos graças a Deus, Ele nos guia, o Espírito dele nos guia como é que devemos reagir. Onde é que vem nossa ajuda? Como é que alguém pode ajudar? E mesmo sentado num quarto sozinho, você dá graças a Deus. Meu marido, ele brinca comigo, porque ele pode estar num lugar na casa e, de repente, ele escuta me falar, thank you, Lord. Ele não sabe do que eu estou dando graças, mas ele escuta. De nada eu falo isso, porque é uma coisa que eu sinto. Então, eu quero cultivar isso mais e mais, porque eu sei que tem situações difíceis e talvez coisas que não enfrentamos ainda e nem podemos imaginar. Mas se nosso hábito, se nossa reação é sempre dar graças a Deus, então Ele vai nos guiando, nos ajudando. Amém. É isso. Bom. Isso aí, gente. Quem mais? Meu pai também quer falar. Esta semana, várias vezes, veio à minha mente esta palavra atalho, atalho, atalho. Falei com minha nora, porque ela é craque para nos ajudar com palavras. Eu falei, queimar etapa é a mesma coisa. Ela falou, você pode ser, use os dois, né? Atalho ou queimar etapa. E geralmente usamos esse termo quando estamos falando para adolescentes que não querem fazer uma coisa, né? Você quer encontrar o atalho, queimar etapa, não ter que fazer. Mas quando Brenda e eu morávamos em São Paulo, íamos às vezes para Parque Ibirapuera para correr. E, obviamente, corríamos para nosso bem físico, não é? Exercício e tudo. Mas o moleque em mim, quando eu vi que Brenda estava à frente, tinha alguns atalhos lá, e eu encurtava, não é? Para não ter que fazer o circuito todo, e ela não podia entender como é que eu conseguia fazer tão rápido. Às vezes eu fui honesto e confessei, às vezes o moleque em mim deixei para ela imaginar, não é? Mas na vida, o que Raquel está falando, Teresa, outros, ninguém quer passar pelos momentos difíceis, mas se lermos a Bíblia, notamos que todos eles que aproveitaram o atalho para tentar, entre aspas, ajudar a Deus, não deu certo. Então, vamos orar que Deus nos dê a graça para enfrentar as realidades e que amanhã seremos mais fortes. Amém. Bom. Fala, Val. Rapidinho, não vou demorar, não. Uma coisa que aconteceu essa semana no meu trabalho, tem uma colega que trabalha no meu setor que ela sempre está olhando como é que está a internação lá do hospital. E eu falei para ela assim, não olha essas coisas. Não se preocupe, a gente precisa orar a Deus e falar com o Senhor. Ela é católica, muito católica. Eu falei para ela, a gente tem que olhar para Deus e esperar nele. Ela falou, o que eu quero dizer para vocês é que a pergunta dela para mim foi assim, Val, como é que você consegue ficar calma com essa situação? Eu falei assim, eu não fico calma, pelo contrário. Às vezes o meu coração acelera, eu fico gelada. Mas eu sei em quem tenho crido.
Eu sei que Ele é poderoso e Ele está na direção de todas as coisas. O que eu quero passar para vocês é esperar no Senhor, olhar para o autor e consumador da nossa fé. A cruz está vazia, é o que eu falei para ela. A cruz está vazia, Ele não está lá pendurado, ela está vazia. Ele vive, Ele reina para sempre. Então, a gente precisa esperar no Senhor. Você crer, ter fé, é acreditar que a gente pode esperar o amanhã. O Senhor está na direção de todas as coisas. Precisamos aguardar, só isso. Então, foi o que eu passei para ela. Eu quero estar compartilhando isso com vocês, porque ela chora muito, ela é muito angustiada. E o Senhor me colocou ali, colocou ela para trabalhar do meu lado, a gente está junta. Eu creio que é para poder eu estar dando uma palavra de esperança para ela. Falar para ela, a cruz está vazia. Para de olhar a cruz com Jesus ali, ele não está ali. Ele não está ali. Ele vive, ele reina para sempre. Ela postou hoje para mim isso. Ele vive, ele reina para sempre. Glória a Deus. Toda glória, toda honra ao Senhor. É isso. Aleluia. Acho que o que eu quero compartilhar está bem em cima do que a Val ministrou agora. A gente não vai conseguir ser instrumento de Deus se a gente estiver preso nos nossos próprios sentimentos e prestando muita atenção no que está acontecendo à nossa volta. Porque Deus não pediu para a gente ter o controle sobre a situação, Deus não pediu para o nosso coração estar pleno e as emoções dentro de nós não vão oscilar, e que a gente não vai sentir medo, e que a gente não vai se preocupar, e que a gente também pensa sobre o futuro dos nossos filhos, e que a gente não dá uma olhada para o futuro e gera uma certa ansiedade. Todas essas coisas são normais de acontecer. A questão é que a gente não vai permitir que essas coisas nos dominem, porque nós vamos focar o nosso olhar, a gente vai abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo, para que a gente possa fazer o que a Val acabou de fazer. Ela está no trabalho dela, vivendo sob a mesma tensão com outras pessoas, vendo de perto muitas pessoas e famílias se entristecendo e morrendo, mas não deixando que isso domine o coração. O desafio para cada um de nós é exatamente isso, porque a vida da Val não é difícil para mim, a vida da Val é difícil para ela, né? O meu problema não é o que a Raquel está enfrentando. Os meus problemas são outros. As minhas preocupações. Cada um que está aqui conectado na internet tem os seus temores, tem a sua família, tem a preocupação de uma história, de como as coisas vão acontecer. Eu tenho a minha esposa que está indo agora a cada 15 dias fazer a visita para a irmã dela, enquanto ela está internada numa clínica, enfrentando um desafio de sair de um vício, e depois para onde ela vai dar continuidade? Estou com 2 sobrinhos que moram comigo e que precisam conhecer, uma precisa conhecer a Cristo, tem uma filha que ainda está na jornada de abrir o seu coração para que Jesus se torne Senhor. Então, há tantas questões que podem estar na nossa mente, no nosso coração, cada um de nós enfrentando no nosso particular. Ninguém conhece exatamente o nível da dor e da preocupação, da ansiedade que cada um de nós está enfrentando. De quais são os nossos temores, né? E quais são as nossas expectativas. E o que nós precisamos é realmente estar sensível para que a gente seja instrumento do Senhor. Porque enquanto a gente é instrumento dele, ele cuida de nós. Enquanto a gente é porta-voz dele, a presença dele se manifesta nas nossas vidas, enchendo-nos de paz e esperança, mesmo num ambiente onde esse não é o clima. O clima à nossa volta não é de gratidão, o nosso clima não é de ação de graça, o clima ao mundo não é de alegria e nem de celebração, mas nós escolhemos em Cristo celebrar, agradecer, render louvores e ser instrumento da esperança viva que Ele coloca em nossos corações. E Páscoa é a oportunidade que nós temos de viver isso todos os dias, de dizer que temos um Cristo, que temos uma eternidade, que é uma esperança viva dentro de nós e que, independente da situação, gente, né? A gente ouve, às vezes, notícias que vêm e fala assim, não, ainda vai ter coisas piores, né? O percentual de morte ainda não é algo que impacta realmente, se você olhar os dados, mas podem vir doenças piores do que essa, né? Podem vir situações econômicas piores do que essa. Mas eu escolho não olhar para isso. A minha vida não vai ser pautada para a expectativa de terror, para a expectativa de fim de mundo, né? Porque antes da volta de Jesus tem todo um princípio de dores.
E essa história do pastor Estevão fala assim, não dá para pular etapa, né? Tem crente aí que quer ir direto para a glória, mas não quer passar pela tribulação, não quer passar, né? Não quer se tornar igreja sem mancha, sem rugas, sem mácula, não dá, né? A gente ainda tem desafios para enfrentar a uma igreja que está sendo santificada pelo Senhor, na volta de Cristo para todos ou na volta de Cristo individualmente. Então, que a gente continue sendo suas testemunhas no decorrer desses dias, e não sabemos quantos dias serão. Mas eu quero, em cada dia que Ele me der, ser instrumento da glória dEle. E aí? Muito bom, gente. Olha quanta participação. Eu estava aqui, né? Eu que sou meio que um cara de números, sou meio nerd nessas coisas, né? Aí eu estava contando quantas pessoas estão aqui, quantas já compartilharam. Mais de 50% do grupo, gente, falou, já compartilhou aqui. E é isso. Não é uma questão, todos têm que falar. Não é isso. Mas que legal. E legal ouvir os testemunhos. E aí eu sou lembrado Só de... dar o bem-vindo para a Zilda e o Marcos. É a primeira vez que eles estão participando da nossa escola dominical. Estão com a gente aí, e eles vão participar mais agora. E o Carlos Alessandra também, né? Acho que é a primeira vez, eu estou vendo só a Alessandra, mas acho que é a primeira vez que estão participando. Então, mas eu estava então lembrando assim, novamente do filme ontem, quando ele fala assim, eu vou te falar onde estão os discípulos. Estão em todos os lugares. E olha aqui, quando a gente olha aqui, a grande maioria está aqui em algum canto de Atibaia, mas tem a Raquel lá, enfiada no interior de Nova York. Gente, vai mandando notícias boas, vai encorajando ela, senão ela vai voltar muito rápido, gente. Deixa eu ver. Brincadeira. Gente, aqui é tão interior. Eu estou contando os ontem... meses. Eu estou contando os meses. Eu estou contando os dias, amigas. Aqui é tão interior que ontem tinha mais de 15 cervos, né? Aqueles viadinhos que não tem chifre, no quintal da casa. Eles chegaram, a família toda, tem um laguinho. Eles foram para o laguinho, ficaram comendo grama aqui. Eu falei, Jesus, onde é que eu estou? Sabe? Se eu pudesse, eu ia passar minhas férias aí. Ô, louco! Mas aqui em Atibaia a gente tem cara passando aí de cavalo, aqui na Santana passam de cavalo, passam de carroça. Não estamos tão longe, não. Mas mais alguém aí, gente? Raquel, quando Paulo esteve na prisão, ele escreveu cartas maravilhosas. Por que você não faz um memorial seu aí, com todos os seus testemunhos? Aí, quem sabe, quando isso vai ajudar muito mais gente, lembrando das coisas que você já fez, que você passou. Eu acho que, às vezes, Deus coloca a gente no exílio para que a gente faça essa reflexão e coloque assim a nossa alma para os irmãos. É só uma sugestão. Paulo mudou a vida de muita gente quando puseram ele na cadeia, né? Porque ele não tinha tempo, ele ficava batendo perna, cuidando da igreja, né? Então é isso aí, irmã. Bem interessante, obrigada. Bom. A minha cunhada acabou de mandar uma mensagem na hora que o pastor Wellington estava falando das pessoas que estão assistindo pela primeira vez, o computador apagou, a bateria descarregou, pediu desculpa, mas ela já imaginou que o pastor Wellington estava apresentando os que estão pela primeira vez na aula. Eles pediu desculpa. Legal. E bem-vindos, Zilda, Marco também. E é isso, nosso tempo de EBD é isso, a gente tem usado para refletir na passagem da ministração da manhã, né, do culto da manhã, e cada um poder compartilhar um pouco. Hoje o Célio facilitou o nosso tempo aqui juntos, mas foi muito bom ouvir de cada um. Nós ainda temos uns 3 minutos aí que podemos, se tem mais alguém que tinha um testemunho aí que queira compartilhar, senão a gente também já faz uma oração aqui. Mais alguém? Caiu até a internet deles. A gente pode, então, fazer uma oração? Juliana Costa. Desculpa, Ronaldo. Está aparecendo aí, Juliana. Você faz essa oração para a gente?
Você já falou o nome de quem manda aqui na casa. Vamos orar, então. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, pela tua palavra. O texto, se nós formos ver, é autoexplicativo, mas mesmo assim o Senhor colocou pessoas sábias hoje, Pai, para nos elucidar ainda mais, Senhor, sobre o teu desejo e a vontade do teu coração. Obrigado, Pai, pelo teu ensinamento diário, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício em nossas vidas, ó Pai. Nós te glorificamos por essa cruz estar vazia, Senhor, e o Senhor está no reino dos céus, ó Pai, e aguardamos, ó Pai, ansiosamente o teu retorno. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por esse grupo, obrigado por essa aula, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Amém. Amém. Vamos tentar tirar uma foto, gente? Se puderem abrir as câmeras aí. E aí a gente... não sei se a Maura está aí também, ou quem que está usando aí o... Acho que ela consegue entrar, acho que eu vou tirar uma foto. Aí a Cristina... Mas se não dá para abrir a câmera, não tem problema. A gente tira com quem está aqui. O Helder chegou aí também. Tá voltando a Alessandra e o Carlos. A gente tira uma foto. E hoje está gravada a aula, então a gente pode... Aleluia, hein? Glória a Deus. Todo mundo lembrou. Ainda bem, se não fosse a Tereza, né? Se não fosse a Tereza, essa aula não ia ser gravada. Glória a Deus pela Tereza. Está multiplicando o grupo ali na casa do Carlos. Até parece. Gente boa, hein? Vou tirar uma foto aí. Todo mundo já passou perfume? Já. Então lá vai. Sorrindo. Legal. Ficou boa a foto. Vocês estão bonitos. Gente, Deus abençoe. Pode liberar um microfone aí. Tchau, gente. Pedidas aí. Tchau, boa Páscoa, domingo abençoado. Tchau, gente. Feliz Páscoa para Todo mundo vocês. doido para comer ovinho de chocolate, já estamos todo mundo correndo. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, fica com Deus. Amém. Fica com Deus. Tchau, Páscoa, Deus abençoe.